Olá! Hoje nós vamos fazer a leitura do dia 156, referente aos 365 dias do ano. Nós vamos começar com 2 Samuel, capítulo 23, dos versos 24 até o 39. Em seguida, leremos o capítulo 24 de 2 Samuel até o versículo 25. Vamos ler Atos, capítulo 3, dos versículos 1 ao 26, Salmos 123, os versículos 1 até o 4, encerrando com Provérbios 16, versículos 21 a 23. 2 Samuel. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama Arodita, Elica Arodita, Elis Pautita, Ira, filho de Iques Tecoíta, Abiezer Anatodita, Mebunai Uzatita, Zalmon Aoita, Maarai Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saal-bonita, os filhos de Jacém, Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Giulonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zoá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerodita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Ao todo eram 37. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor, o seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade, chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra. Depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor: Eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: Você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 170.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém,
para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: Por que o rei, meu senhor, vem até este servo? Davi então respondeu: Para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: Que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Atos capítulo 3, versos 1 a 26. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando ele já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, cumpriu assim o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo.
E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com o pai de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Salmos capítulo 123, os versos 1 ao 4. A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Provérbios capítulo 16, versículos 21 a 23. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, bem como o nosso dia. Eu sou a Andréia e é um prazer estar lendo a Bíblia com vocês.